Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zetoncast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro. E antes de entrar no assunto do episódio, eu peço para que vocês baixem o aplicativo Red Pilados, que é um agregador de podcast de direita, podcast conservadores, que está disponível no Google Play Store para Android. Também siga o perfil do Twitter Astronave Sonora, que dá sempre a notificação do episódio do seu podcast favorito que saiu lá no aplicativo. Você pode ouvir o episódio do seu podcast favorito diretamente lá do aplicativo, mas você pode baixar o episódio para ouvir depois. Então vale muito a pena baixar o Red Pilates. Tem muito podcast bacana por lá, além aqui do Isentoncast. E também falar aqui da Shockwave Radio, a web rádio conservadora que só toca música bacana por lá, além de também só ter programa de alta qualidade, sempre com viés aí conservador. E também tem um programa dedicado só para os podcasts. Então, só toca podcast bacana por lá, além aqui do Isentoncast. Então, vale muito a pena ouvir a rádio. Você pode ouvir acessando o site www.shockwaveradio.com.br e também baixar o aplicativo da rádio que está disponível no Google Play Store para Android. E vale muito a pena divulgar a rádio também para aqueles seus amigos, seus familiares que estão acostumados a ouvir as grandes rádios que só tocam conteúdo lacrador. Então vale muito a pena ouvir e divulgar a Shockwave Radio. Bem, o tema desse episódio é o seguinte: é sobre essa eterna luta contra a corrupção. Por que eterna, né? Porque é o seguinte, sempre vem políticos, independente de lado, que fala assim, sobre combater a corrupção, né? Eu luto contra a corrupção. Eu vou combater aqui a corrupção se for eleito, é aquela história. Mas só que a corrupção, né? Se colocar assim, a corrupção, a lutar pela corrupção apenas, isso é apenas uma abstração. Porque existem várias formas de corrupção, né? Não é só a corrupção, né, monetária, né? Tem a corrupção da alma, corrupção moral, mas o que eu vou entrar no detalhe é justamente essa questão da corrupção, né, na política, né? Então, como falei, sempre tem político falando, né, que luta contra a corrupção. Inclusive políticos aí de esquerda. Essa é aquela coisa, sempre tem o pessoal isentão e vai dizer o seguinte: olha, corrupção e depende de esquerda e de direita. Corrupção tem tudo qualquer partido. Corrupção tem tudo qualquer político. Todo político é corrupto. Então, isso aí é aquela coisa de dizer, cara, não adianta não se enganem com quem fale contra a corrupção, mas só que é o seguinte, né? É um esquerdista falando, né? Ah, a série O Mecanismo mostra muito isso, né? A primeira temporada, né, termina assim, né? Aí fala, não adianta. Dando spoiler aqui, né? Aí lá o personagem do Celton Mello fala assim, né? Ah, não adianta lutar contra a corrupção, o sistema corrupto vem desde no Brasil, vem desde, sei lá, do descobrimento. Que não adianta aí lutar aí contra a corrupção, negócio, continuar investigando essas coisas, que corrupção sempre vai ter e sempre teve, tem e sempre haverá. Essa é a mensagem aí da primeira temporada. Bem, aquela coisa, né? Aquela coisa variável, uma abstração, né? Claro, é claro que corrupção sempre vai ter. Mas existe o sistema corrupto, principalmente que o PT montou ao longo de vários anos, não só do PT, mas de toda assim a classe política em geral montou, é realmente complicado, mas só que existem os corruptos. Essa é a questão. Tem que fazer assim, combater os corruptos, não apenas a corrupção. A corrupção, qualquer coisa. Como eu falei, tem vários tipos de corrupção. Pô. O que seria bom é fazer assim, um discurso contra os corruptos e os corruptores.
Você tem que. Aquela coisa, tem que falar o discurso para prender os corruptos e corruptores. Mas aí. Vai fazer, não, é luta contra a corrupção. Cara, vai ficar nessa aí o tempo todo. Eu até falo assim que a luta contra a corrupção é tão eterna quanto a luta entre o bem e o mal. Não sei quem, assim, uma coisa que eu tô, uma frase assim que eu, aqui eu não sei se alguém falou, mas enfim. Mas é isso, né? Que a luta contra a corrupção é tão eterna quanto a luta entre o bem e o mal. Essa é a verdade. Mas então eu vou falar aqui sobre, né, o principal símbolo contra a corrupção, né, que seria aí a Operação Lava Jato, que foi criada em 2014, no primeiro mandato da Dilma, né, no final do primeiro mandato da Dilma. Só que uma coisa, né, coisa curiosa. No início, a esquerda apoiava a Operação Lava Jato. Só que quando chegou no Lula, a coisa mudou. Aí ficou aquela história de a Lava Jato é tucana, a Lava Jato é de direita, a Lava Jato é partidária, a Lava Jato é parcial. Começou aquelas histórias que dura até hoje. As histórias duram até hoje. E aí, essa coisa de Lava Jato tucana, né? Quando a Lava Jato chegou nos tucanos, aí a galera aí, tipo o Reinaldo Azevedo, começou a dar piti contra a Lava Jato. Olha isso. Começou a dar piti contra a Lava Jato, porque a Lava Jato tinha chegado no Aécio, né? E o Reinaldo Azevedo é amigão lá da irmã do Aécio. Aí por isso que ele deu aqueles pitis, aí começou a atacar o então juiz Sérgio Moro. Aí todo dia era assim. E o Reinaldo Azevedo era uma figura assim respeitada na direita, né? Principalmente com um discurso antipetista. Aí quando a Lava Jato chegou nos tucanos, a coisa mudou. E falando da Lava Jato, né? Esse imaginário popular teve aí com a Lava Jato, né? De que ela é o símbolo da luta contra a corrupção. Porque antes da Lava Jato não tinha essa questão de político, de rico ir pra cadeia. Tinha essa coisa do imaginário do brasileiro. Falava assim, essa coisa. Acho que rico vai pra cadeia no Brasil, é político vai pra cadeia, né? Como assim? Isso aí não tem, né? Isso foi só pobre que vai pra cadeia. Ficou no imaginário popular. Com a Lava Jato, quando chegou a Lava Jato, a coisa mudou. E por isso que a população apoia a Lava Jato. Só que assim, hoje em dia, a coisa assim meio que mudou. Porque hoje, né, rico e político vai pra cadeia. Só que é o seguinte, a coisa mudou. Agora o STF faz de tudo para soltar esses, né, os ricos e os políticos. Agora, quem é pobre continua na cadeia. Essa é a verdade. Mas a coisa mudou, a coisa já tá mudando, né? Antes rico e político não iam pra cadeia. Agora, infelizmente, eles não cumprem a pena. E também teve, além dessa figura da Operação Lava Jato ser o símbolo contra a corrupção, teve aí uma pessoa, né? Um símbolo seria a figura de Sérgio Moro. Que virou, né? Colocou assim, né? O povo assim personificou a luta contra a corrupção no Moro. E aí, por conta disso, por ele ter mandado prender o Lula, ele virou aí o inimigo público, assim, vou dizer assim, dois, né? Inimigos públicos da esquerda, que não, um deles, né, é Jair Bolsonaro, o outro é Sérgio Moro. Tanto que, né, quando o Moro ele assumiu como ministro do Bolsonaro, ele foi convidado a ser ministro do Bolsonaro, o pessoal da esquerda começou a falar que isso aí é a confirmação do golpe.
Porque falam que o impeachment da Dilma foi golpe, né? E aí fala que não. Você teve a impeachment da Dilma, a Dilma foi cassada, o Lula foi preso, o Bolsonaro foi eleito e o Moro virou ministro. Olha só. Ele fala, né? Tudo faz parte do plano, do imperialismo yankee. Não é isso. Aí falando disso, né? Ele fala sempre que o Moro é treinado pela CIA. Falava muito isso, cara. Além disso, né? Aí falava que não, olha a viagem, né? Foi a Marina Chauí que falou assim, não, que a Lava Jato é uma operação que o Moro é treinado pela CIA para pegar o petróleo do pré-sal. Enfim, doideira. E vai ver negócio da Lava Jato, via como negócio de petróleo com. Nossa, imperialismo yankee, enfim. E é isso que acontece, né? Aquela conveniência, né? O PT, a esquerda em geral, apoiava a Lava Jato ali antes de chegar no Lula. Quem é tucano, né, apoiava a Lava Jato antes de chegar nos tucanos. É assim, essa conveniência. Aliás, né, o PT, né, veio com esses nos anos 90 veio com esse símbolo, né, de ser contra a corrupção, né, falava, fazia discursos inflamados os políticos do PT. Tanto que o PT ganhou muita força. Isso eu falo no episódio 13, né, chamado O Petismo Cultural. Eu falo bastante sobre isso, né? E é isso que acontece, né? O, o PT, quando ele não tá no poder, quando ele é oposição, ele começa a ficar apontando para corrupção alheia, nunca do próprio partido. Então, vamos falar nessa coisa agora do discurso da isentosfera, nessa questão da luta contra a corrupção. Pois bem, essa luta aí, eles falam, até ficam, o pessoal brinca aí na imprensa que eles são chamados aí de lavajatistas. Aquele pessoal que apoia a Lava Jato incondicionalmente. Só que isso meio que virou, tipo uma, sei lá, uma ideologia, uma forma aí de estilo de vida, sei lá. Que é o seguinte, eles acham, né, um certo grupo aí, principalmente da isentosfera, né, e falam que, olha, o Moro ter ido para ser ministro do Bolsonaro, isso acabou aí enfraquecendo a Lava Jato. A Lava Jato está morrendo. Qualquer coisa que o STF faça, aí fala que é o fim da Lava Jato, a Lava Jato já era. É sempre assim, sempre esse drama. E também tem aí o caso da investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro, né, ao senador Flávio Bolsonaro, quando ele era deputado estadual aqui do Rio, na questão lá do gabinete dele, né, que é suspeita de rachadinha lá, né? E aí, por conta dessa investigação, o pessoal, principalmente da zetosfera, fica falando que o governo Bolsonaro ele não está combatendo a corrupção da forma adequada. Ele está fazendo de tudo para que acabe barrando, né, a luta contra a corrupção, né, por conta dessa investigação do Flávio, que ninguém sabe se de fato houve uma coisa, aquela coisa tá, eles querem a investigação, essa é a verdade. Mas o pessoal aí da isentosfera que fica chamada de lavajatistas, eles acham que o governo Bolsonaro ele está estagnado, não está acontecendo nada, ele está parado por conta de uma certa, de uma história de acordão com o STF só para que a investigação aí do Flávio não acabe não andando, mas só que essa investigação tá desde 2017, se não me engano.
Ou seja, estamos aí em 2020 e a história ainda tá rolando. É essa a questão. Mas eles acham isso, né? Que ó, o Bolsonaro não tá combatendo a corrupção e aí ele tá. Aí começa aquelas narrativas lá de que do antagonista, principalmente, falando, o Moro tá sendo fritado, o Moro vai sair do governo, o Moro não sei o quê. Assim, bem, até esse momento tô gravando. Enquanto o Moro mostrou fidelidade aí ao presidente Bolsonaro. Então sempre a imprensa fica com esse negócio de, principalmente, né, a chamada imprensa antipetista, aí fica com essa coisa de que o Moro, o Bolsonaro tá aí fretando o Moro pra salvar o Flávio, enfim, essas narrativas. Quando na verdade a Lava Jato tá de vento em popa, né? Aliás, teve a questão da indicação do PGR, né, do Augusto Aras, que aí no passado ele tinha opiniões contra a Lava Jato e aí fala, não, esse cara aí vai chegar lá na PGR, Bolsonaro colocou esse cara na PGR, ele vai acabar com a Lava Jato de vez. Quando na verdade ele tá aí, tá mantendo a Lava Jato de boa. Só que quando a PGR teve petistas de verdade, né? Eles fizeram de tudo pra barrar a Lava Jato, né? Pelo menos assim diminuir a força dela. Principalmente quando com o Rodrigo Janot. Esse sim era petista da PGR, né? Falava tanto que o Aras é petista da PGR e tal. Mas só que só por causa de um. No passado ele deu lá uma festa lá pro Zé Dirceu, né? Pra um amigo do Zé Dirceu, não sei o quê. O pai do Augusto Aras, ele era petista. Mas, enfim, aí por causa disso veio essa narrativa de que o Aras é o petista na PGR. Bolsonaro botou o petista na PGR. Então, o pessoal da Zetosfera fala isso até hoje, né? Mantém a narrativa. E o cara não acabou com a Lava Jato, pelo contrário, tá mantendo aí. Também tem esse pessoal que fica, assim, fica defendendo a Lava Jato. Sim, tem que defender a Lava Jato, mas só que qualquer coisa é o fim, acabou, mas já era. Essa é a questão. E também, por conta disso, né, tem gente aí, parlamentares da esquerda não petista, que aproveitam-se disso, né, do discurso aí de ser a favor da Lava Jato, ser contra a corrupção, mas que na verdade, eu falei, ele é da esquerda, né, não petista. O exemplo disso que eu vejo é o Álvaro Dias, né, o senador Álvaro Dias. Ele é do Podemos, né, seria um partido de centro, vamos dizer assim, mas só que ele tem um passado tucano. E ele fica com esse discurso, né? Inclusive, aliás, falando da isentosfera, olha só, eles estão com o discurso assim, de que de que o Bolsonaro ele nunca seria eleito sem o Moro. Olha isso. Sendo que quem usou o nome do Moro na campanha foi Álvaro Dias, quando ele foi candidato à presidência. O Bolsonaro jamais usou assim o nome do Moro. Não usou o do Moro para isso. Ele depois assim, o Moro virou ministro do Bolsonaro, mas o Bolsonaro nunca usou o nome do Moro. O Álvaro Dias sim. Tanto que o Álvaro Dias está na lista do Odebrecht. Não sei qual é o apelido dele. Olha isso. Aí falando aí do Moro, né? Essas narrativas contra o Moro. Então, aí o pessoal da Zetosfera, eles ficam inventando essas narrativas de que o Moro é, tem que sair do governo, aquelas narrativas de fritura e tal. Aí ele tem que ser candidato à presidência. Por que que eles falam isso? Porque
O único que poderia bater aí em popularidade com o Bolsonaro, em igualdade de condições, quer dizer, seria o Moro, né? Porque esse político assim do PSDB, do Novo, do DEM, assim, não tem a menor popularidade aí em comparação com o Bolsonaro e com o Moro. Por isso que eles ficam inventando de colocar o Bolsonaro contra Moro. É isso. Então é sempre essa coisa de o pessoal falar de contra a corrupção, sou contra a corrupção, mas que na verdade muitos passam um pano para corruptos. Como por exemplo, já citei no episódio anterior, sobre o Congresso. O Kim Kataguiri foi lá na Globo, no programa com Bial, no Conversa com Bial. Ele foi lá, deu nota 8 pro Rodrigo Maia, né? O Botafogo da lista do Odebrecht. O cara tá sendo investigado, ou foi denunciado por Caixa 3. Eu sei lá o que é Caixa 3. Mas o cara tá lá, ou seja, o cara é super corrupto. Mas o Kim Kataguiri e afins falam que não, o Flávio Bolsonaro é um grande corrupto porque, assim, o cara a gente não sabe de nada, né? Mas, mas já falam, já taxam o cara do Flávio Bolsonaro já de corrupto, de ladrão, essas coisas, sendo que a gente não nem sabe, tá sendo investigado ainda, né? Só pra, só pra dizer que é só por mero, só pra taxar a pessoa pra dizer que não, o pessoal aí, os liberais, o pessoal da Zetosfera, assim, eles é que sabem, eles é que sabem, entendem aí de luta contra a corrupção, mas tá lá, por exemplo, tá chegando na Globo lá, dando nota 8 pra corrupto. Impressionante, né? A ironia. E também o pessoal aí da esquerda aí ficam aí falando também contra a corrupção, aí você fica falando aí, cadê o Queiroz, essas bobeiras. Quando estão na oposição é assim, né? Começa a falar que o governo Bolsonaro é corrupto. Aí é engraçado, vamos lá. O Bolsonaro foi lá ele fez um pronunciamento lá em rede nacional lá no dia de Natal. Ele foi lá e falou, né, que olha, o governo dele, no primeiro ano de governo dele, não teve um caso de corrupção. Aí vem sempre o jornalista de esquerda, fica falando, mas e o caso do Flávio? Peraí, em primeiro lugar, a gente não sabe se foi corrupção. Segundo, o caso do Flávio foi antes de 2019. Olha aí. Essa história de Queiroz aí foi antes de 2019. Ok? Dentro do governo Bolsonaro, ainda não foi constatado nada que houve esquema de corrupção. E o Bolsonaro não falou isso da boca pra fora. Falou assim uma demagogia que parece que foi o Tribunal dos Contas da União, né, o TCU, viu lá que de fato não houve nenhum caso de corrupção. Tá tudo ali, tá tudo certinho nas contas ali, né? Então é isso, né? Essa coisa. Assim, o pessoal da exatosfera fica passando o pano. Eles sim passam o pano, né? Pra corruptos como o Rodrigo Maia, né? E o pessoal da esquerda bem nem se fala, né? Ficou passando pano pros crimes do PT e também tem aquela. Falando aí da exatosfera, também eles passam pano para corruptos da esquerda não petista, da esquerda tucana. Então é isso, sempre, essa coisa de luta contra a corrupção é sempre usada aí para alguma conveniência. Mas que na verdade isso não quer dizer nada. Você lutar contra a corrupção. Pô, mas você está lutando contra uma abstração, como eu falei lá no início. E assim, o essencial seria que eu fizesse um discurso para lutar contra corruptos
e corruptores. Então é isso. Obrigado por ouvirem. Até a próxima.